alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Estou aqui de novo, Viviane Soares, professora de História. Quem está aqui comigo como intérprete é Valdene. E hoje nós vamos falar sobre a segunda Revolução Industrial. Vamos lá? Bom, a gente vai tratar aí desse assunto, né, esse segundo momento da nossa industrialização, e espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender como que foi essa segunda fase da nossa industrialização, qual a sua relação com o capitalismo financeiro, entender um pouco aí das suas relações com o imperialismo e estudar as consequências desse processo. Antes da gente falar sobre essas modificações, vamos tratar desse conceito, né? Revolução industrial. Quando nós falamos em revolução industrial, nós estamos falando de quê, né? A própria palavra revolução, ela já traz para a gente a ideia de quê? De transformação, de alteração, né? De ruptura aí numa estrutura, vamos dizer. E industrial, a gente está tratando do desenvolvimento da indústria. Então, a gente vai ter aí, né, ao longo do século XVIII, uma série de transformações dos meios de produção, né? A gente vai partir aí do artesanato para a manufatura até chegar à maquinofatura, que é a introdução de máquinas que vão propiciar aí uma aceleração da produção e até mesmo a diminuição dos custos. Essa revolução industrial, ela vai começar na Inglaterra e ao longo do tempo, né, ao longo da história, ela vai se espalhando, chegando em outros locais. Como ela começa na Inglaterra, a gente costuma dizer que a Inglaterra ela foi a pioneira da industrialização. Mas é uma questão de tempo até que outros países também se fortaleçam e possam se industrializar. Isso vai estar muito presente nessa segunda fase que nós vamos tratar na aula de hoje. Bom, é importante contextualizar também, né, em que momento da nossa história vai acontecer essa industrialização, em que momento vai acontecer essa transformação. É importante a gente tratar que nós estamos falando de um período em que nós temos revoluções liberais. A exemplo dessas revoluções, nós temos aí a Revolução Francesa, nós temos a Revolução Inglesa, né, que são movimentos que vão dar uma visibilidade maior para os ideais da burguesia, né, que vão fazer com que o pensamento liberal ele se desenvolva. Né? Então, isso é muito importante porque há um desenvolvimento também das relações capitalistas de produção, há também um crescimento das relações de dominação social, né? Então, é importante a gente pensar que essa ideologia, que esse pensamento liberal que vai crescer aí, é uma ideologia burguesa, é um pensamento burguês, né? E é importante porque essas relações sociais que estarão presentes durante o desenvolvimento industrial vão deixar muito claro aí, né, o posicionamento dessa classe que cresce muito, apesar de ela já vir, né, crescendo economicamente, ela cresce também politicamente, né, e altera substancialmente a nossa história. Bom, então para a gente falar, né, ilustrar um pouco o que a gente está dizendo aqui, né, Inglaterra como coração da industrialização, ou seja, o ponto de partida, a Inglaterra representou uma série de condições que fez com que ela tivesse aí, né, mais fatores que ajudassem aí a industrializar, né, seja a presença de matéria-prima, seja a questão de ter um subsolo rico em minerais, a questão da mão de obra muito grande, né, o êxodo rural que é promovido pelo cercamento das terras que antes eram terras comunais, né, utilizadas por todos, quando essas terras se tornam privadas, as pessoas vão para a cidade. Isso faz com que cresça a mão de obra. Então, são vários os fatores que vão ajudar a Inglaterra a se industrializar primeiro. E depois, nesse segundo momento da industrialização que a gente está tratando, a gente vai ver aí outros países como França, Alemanha, Rússia, né, Estados Unidos e Japão, a gente vai ver que eles vão também se desenvolvendo. Aí você está perguntando, mas e as outras regiões, né? Por exemplo, a América Latina, como que ficou a industrialização? Ela não acontece ao mesmo tempo? Bom, é importante a gente falar que o restante do mundo, né, vamos dizer assim, América Latina, Ásia, África, né, eles demoram um pouco mais a se industrializar. A gente pode dizer que esse processo de industrialização, ele vai se consolidar, né? Ele vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, tá? Para a gente dizer assim de uma maneira mais consolidada mesmo, essa é a palavra, né? Bom, quais as características, então, dessa segunda Revolução Industrial? Então, a gente vai apontar aqui, primeiramente, o surgimento de indústrias de base, né? Que são indústrias aí pesadas, né? Eletrônica, metalurgia, siderurgia,
né, a indústria química, a indústria petroquímica. A gente tem também o aumento das matérias-primas disponíveis, né, e esse aumento das matérias-primas, tanto a gente fala, né, do território que se industrializa, mas a gente pode falar mais à frente, nós vamos ver a questão do imperialismo, né, que é a dominação de outros territórios. Então, matérias-primas como aço, borracha, plástico, né, vão aí estar presentes em maior abundância. A gente pode falar também como um ponto muito importante da descoberta do motor à explosão, né? O uso do petróleo como energia é um ponto muito importante, né, que ajuda muito no desenvolvimento da nossa indústria automobilística e também da nossa aviação. Mas no finalzinho da aula a gente faz até um quadro comparativo, né, para a gente ver o que se desenvolve. Se no período anterior a gente tem a energia, né, por meio do carvão, utilização da energia a vapor, a gente já tem uma alteração importante, né, que é esse uso do petróleo, que vai aí contribuir muito para que outros processos se desenvolvam, o uso da eletricidade, né, que vai estar presente nessa segunda fase. Também podemos dizer aí, né, das novas tecnologias que vão permitir que haja uma produção em massa, uma automação do trabalho, até mesmo uma racionalização do trabalho, a gente vai perceber, né? Muitas indústrias elas vão passar por esse processo. A gente tem uma expansão da ferrovia, a gente tem muito investimento, né, que vai permitir essa alteração, seja na produção, seja no escoamento dos produtos, mas uma alteração muito grande também na vida das pessoas, né, nas relações sociais, na relação com o trabalho, né, isso é muito importante, a forma como isso também vai ser aí, né, alterado. A questão da racionalização do trabalho, ela pode nos explicar muito bem essa questão do modo de vida das pessoas nesse período, né, dos operários, dos trabalhadores. Bom, a racionalização do trabalho é quando a gente vai ter algumas formas planejadas de produção. E esse planejamento, ele é uma forma, uma maneira encontrada, né, para agilizar o processo, né? Então, produzir mais rápido e você tem aí, né, o uso, se possível, do menor número de pessoas, né? Ao mesmo tempo, você tem uma redução no custo final do produto. Então, a gente traz como exemplo aí de busca de aumento de lucro, né, aumento da produção, o taylorismo e o fordismo. Primeiro nós vamos falar do taylorismo, né? Esse nome vem do Taylor, que foi um engenheiro estadunidense que desenvolveu aí alguns tipos de aperfeiçoamento na produção, né? Algumas técnicas que ele vai criar e difundir aí para que isso aconteça. Então, uma das questões era a divisão do trabalho. Então, há aí a questão de dividir as atividades, promovendo a maior especialização possível do trabalhador naquela atividade específica, o que faria com que ele tivesse mais agilidade, então por isso ele produzia muito mais, né? As funções que seriam desempenhadas por esse trabalhador seriam funções mais simples e repetitivas, né? Então isso faria com que ele pudesse fazer muito mais em menor tempo, ele ficava muito mais habilidoso também, né? Então, a gente pega um exemplo aí, se a gente pegar um setor aí de produção de calçado, né? O funcionário que costura, ele só costura, né? O que arremata, só arremata. E aí, assim por diante, em cada processo, a gente percebe o quê? Que ele faz muito a mesma coisa, ele se especializa, ele se torna mais ágil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar que há consequências disso, né? O trabalhador, ele fica meio que alienado. Ele conhece o seu trabalho, mas se precisar dele fazer o trabalho do outro ao lado, muitas vezes ele não sabe fazer. Ou seja, o trabalhador, ele perde a consciência de todo o processo produtivo, né? E é um tipo de racionalização também que prevê bonificações para aqueles que produzem mais, né? Então, aquele trabalhador que se desenvolve, que consegue produzir mais, ele vai ser gratificado por isso. Um outro modelo que nós podemos citar é o fordismo, que é um modelo pensado aí de acordo com o taylorismo, ou seja, o fordismo ele acaba, né, tendo como referência as ideias do Ford, mas a gente tem aí algumas situações que vai diferenciar, né, o que vai incrementar essa produção, como, por exemplo, o fato de cada funcionário ter um posto, um local de trabalho, e em vez do funcionário ir alterando e mudando de um lugar para o outro, as peças é que passam numa roleta, né, perto da pessoa, e a pessoa precisa acompanhar o ritmo daquela engrenagem, né, para que ele não fique atrasado no trabalho. Essa é uma das características, assim, mais fortes aí dentro
do Fordismo. A gente pode falar, né, que é a formação de uma linha de montagem mesmo, a questão que a gente falou, né, de o funcionário não ter que se deslocar, e aí a gente tem, no caso, as peças e o carro que vai se deslocar, possibilitando aí uma maior agilidade, né? É uma situação, né, um tipo de trabalho que ele deixa o trabalhador totalmente, né, no ritmo ali daquela engrenagem e, assim, acaba que ela deixa a pessoa, a gente pode dizer que é alienada mesmo e quase que escravizada ali, porque ela não tem ali uma forma de sair, porque se ela sair, aquela engrenagem para. A gente tem muitos exemplos, né? Até uma dica de filme, quando a gente trata desse assunto, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra um pouco sobre essa linha de montagem, né? E sobre como o trabalhador precisa aí, né, se dar ao máximo possível para acompanhar aquela linha de montagem e como que aquilo muitas vezes afeta a saúde daquele trabalhador, né? Que as condições de trabalho, à medida em que a gente tem uma racionalização maior da produção, a gente percebe que há uma exploração maior do trabalhador, que precisa cada vez mais acompanhar o ritmo das máquinas, né? Trabalhar mais, produzir mais, sem que haja, na mesma proporção, avanços na condição, na legislação trabalhista, nos direitos sociais. Bom, nessa fase que a gente está tratando, né, que é a segunda revolução industrial, há um desenvolvimento muito grande do capitalismo financeiro, né? Então, grandes empresas, elas vão monopolizar setores da indústria e do mercado. Então, é um momento em que muitas empresas, elas vão controlar alguns setores, né? O monopólio é justamente o controle de um grupo, né? Então, um pequeno grupo aí que vai exercendo esse poder, né? Uma só empresa, ela acaba dominando. Então, aquela empresa que cresce muito, que tem uma condição maior, né, de competitividade, muitas vezes ela acaba o quê? Diminuindo as outras empresas, né, ofuscando ou até mesmo tomando conta dessas outras empresas, né? Então, aí é uma marca muito forte desse período da segunda revolução industrial, que é o desenvolvimento desse capitalismo financeiro, né? E é importante a gente ver também a atuação aí de grandes instituições, fornecimento de crédito, de capital para investimento dessas empresas. Isso fica muito presente nessa fase do capitalismo. Bom, todo esse desenvolvimento e pensarmos, então, que outros países estão crescendo, né? Que a gente fala lá do inicinho da Inglaterra e como que outros países também vão se desenvolvendo, a gente precisa pensar que há uma competitividade muito grande entre esses países, porque todos eles estão buscando as mesmas coisas. Eles precisam de matéria-prima com custos menores e eles precisam de mercado consumidor, que é quem vai comprar aqueles produtos, né? Então, nessa busca por mais local onde vender e mais local onde explorar, né, a matéria-prima, a gente tem o que a gente conhece como imperialismo, que é quando temos a dominação de outros territórios. Uma dominação que ela pode ser econômica, cultural, política, né? Isso foi muito forte. Dizemos que nesse período de desenvolvimento industrial, as potências, elas começam uma corrida imperialista, né? Uma busca aí para conquistar colônias e que possa fazer dessas colônias locais, tanto de retirada de matéria-prima quanto de mercado consumidor, né, local para vender esses produtos. Esse período ele vai acabar, né, essa situação vai acabar justificando e legitimando, né, a dominação, o controle, a exploração de regiões como a África e a Ásia, né, que nesse período aí de segunda fase da industrialização vão acabar sofrendo por causa dessas potências que precisam aumentar a todo custo a sua lucratividade. Bom, é importante a gente tratar das consequências desse processo de industrialização, né? O que a gente tem como consequência desse desenvolvimento, né? Desse segundo momento de desenvolvimento industrial? Então, a gente tem a produção em massa, né? Então, você tem uma maior produção. A gente tem também a concentração de capital, né? Que está bem relacionado ao capitalismo financeiro que nós tratamos aí. A produção de alimentos, ela vai crescer. Se antes nós produzíamos muito para a subsistência, nós vamos perceber que há uma produção já visando um mercado maior, né? Visando o mercado consumidor aí. A gente tem uma grande diversidade de produtos que estão disponíveis, como fertilizantes, remédios, né? A questão da iluminação e do transporte, né? Nós temos aí também
que já foi falado quando nós tratamos de racionalização, novas formas de trabalho que vão ser inseridas aí, né, nesse contexto. Podemos tratar também como consequência o êxodo rural, ou seja, muitas pessoas que buscam uma vida melhor, buscam condições melhores aí de trabalho, moradia, né, que deixam o campo e vão para as cidades. E aí nesse ponto a gente tem outras consequências decorrentes disso, como o inchaço urbano, né, as situações de marginalização, de favelização, né, crescimento da violência, o desemprego também, que vai crescer muito. A gente precisa entender como que esse desenvolver das máquinas, dessas linhas de produção, eles acabam afetando a necessidade de mão de obra, né? A gente tem aí, muitas vezes, a diminuição de postos de trabalho, que é outro fator que contribui para essa violência, para essa marginalização que a gente está tratando aqui. Bom, esse quadro que eu trago aqui hoje, dá para a gente fazer uma análise sobre esses momentos da Revolução Industrial, né? Na aula de hoje, nós estamos tratando especificamente da segunda Revolução Industrial, mas é muito importante a gente fazer um quadro comparativo, né? E até referir-se a um terceiro momento, mais para frente, por que não falar, né, de um quarto momento? Mas então a gente precisa ver aí, nesse quadro comparativo, né, como que se dá uma evolução da nossa produção, tanto nos períodos históricos, né? A gente tem aí a primeira Revolução Industrial no século XVIII, já no século XIX, que nós estamos tratando agora a segunda Revolução Industrial, e em meados do século XX a gente tem aí a terceira fase, né? Inicialmente, como nós dissemos hoje, a Inglaterra dá o pontapé inicial, né, nesse processo, e depois a gente tem aí Estados Unidos, França, Alemanha e Japão, e a gente tem nessa terceira fase um crescimento muito forte, né, em Estados Unidos e Japão, que se tornam aí potências importantes, né, no setor industrial. A questão da energia, nós percebemos também como há aí, né, uma alteração. Se a gente começa primeiramente com carvão mineral, depois a gente vai para o petróleo, né, a questão da energia elétrica por meio da hidrelétrica, né, e até chegar na energia nuclear. Não quer dizer que uma energia ela vai excluindo as anteriores, né? Quer dizer que a gente tem o quê? Uma ampliação das formas de energias a serem utilizadas. A questão dos setores também, né? Na primeira Revolução Industrial a gente tem mais o setor têxtil, a questão siderúrgica, né? A gente depois vai para a questão do setor petroquímico, automobilístico, né? A questão aí da metalurgia a combustão e chegando na terceira fase, a gente fala aí, né, a questão da energia aí dos setores aeroespacial, robótica, né, transporte, química, biotecnologia, que está mais presente. Como a gente falou, né, dá para sintetizar aí o tipo de produção, né, desde o inicinho até chegar num quarto momento, que seria o que a gente vivencia, né, que é um período de conectividade maior, de utilização aí de grandes massas de dados, né, que é um período em que a gente diz, né, de como o mundo está conectado. Então, há esse processo evolutivo e a gente continua vivenciando essas alterações no modelo de produção, né, na forma, nos produtos, e isso só tende a crescer, né? Quanto mais tecnologia nós vamos desenvolvendo, mais alterações a gente tem no nosso tipo de produção. Bom, o que nós estudamos hoje, né? A gente viu um pouco sobre a segunda Revolução Industrial, sobre racionalização da produção, capitalismo financeiro, imperialismo e também a respeito das consequências da industrialização. Tem aqui uma questão, né, que é a respeito da Revolução Industrial, que vai dizer, né, que é um processo marcado por grandes transformações tecnológicas, sociais, que inicia-se na Europa e chega em outros locais, né, e a gente tem aí vários períodos. A gente pode apontar como da segunda Revolução Industrial, né, como está presente. Letra A invenção dos teares mecânicos e a exploração da energia a vapor. Letra B, o desenvolvimento da energia elétrica e das indústrias do petróleo e do aço. Letra C, o início da colonização da Oceania e a exploração do comércio transoceânico. Letra D, abandono da exploração do carvão e a sua substituição pelo cobre e pelo estanho. E letra E, aprimoramento da navegação à vela e a invenção dos relógios mecânicos. Bom, como nós dissemos hoje a respeito da utilização da energia elétrica, né, o uso do petróleo e do aço, então, portanto, a nossa alternativa é a questão letra B. Espero, né, que essa aula tenha ajudado para que você desenvolva suas atividades do PET e em breve nós voltamos com outros temas. Até mais!